A gente tem de sábado às 5 horas, turma nova, 5h30, desculpa. Chegando aqui umas 5 horas tá bom. O portão fecha às 5h25, a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais a doutrina. Vai poder perguntar, vai participar, se conhecer e conhecer o Evangelho do Cristo. Então, é uma grande oportunidade aí para vocês. Todo sábado, às 5h30, tem que chegar aqui um pouquinho antes. E os demais trabalhos da casa, a gente tem aí no Instagram, no Facebook, a programação, tem para criança, para os jovens, tem assistência espiritual no meio da semana. Eu vou fazer uma enquete aqui. Quem aqui teria condições de vir de domingo às 4 horas para uma nova turma? Só para ter uma ideia. Só levantar a mão, quem teria condições? Um pouco, né? Só para ter uma ideia. Tem alguns aí. Só estou fazer uma enquete. Então vamos lá, vamos cantar agora. E agradecer aí o pessoal aí que estão fazendo a inscrição no YouTube. A gente precisa pelo menos de 1.000 inscritos no YouTube para ter aqui ao vivo. Hoje a gente não consegue fazer ao vivo no YouTube porque não temos os 1.000 inscritos. E a gente tem 5.000 no Facebook, mais de 3.000 no Instagram. Cada dia está crescendo mais, né? No Facebook já não cabe mais ninguém. Mas vamos fazer um esforço aí, fazer essa propaganda, divulgação. Se inscreve lá no canal do YouTube, que a gente vai fazer outros trabalhos lá também. Vamos lá. Música. Vou cantar mais uma? Não dá não. Quanta luz já. Chama o pessoal lá. Número 1. Neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando ainda mais. Depois de cantar, agora nós vamos sentir essa energia nos tocando, nossos anjos de guarda,
amigos de todos os tempos, estão sempre conosco. Vamos agradecendo a oportunidade de aqui estarmos e pedindo a eles todo o reforço, todo o amparo que se faz necessário nesta jornada da qual nós estamos aqui aprendendo. Vamos ao encontro do anjo Ismael, anjo preposto por Jesus, para evangelizar o nosso Brasil, pátria do Evangelho. Agradecemos pela oportunidade e somos conduzidos à presença da nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, a Mãe do nosso Mestre Jesus, toda amorosa, nos conduz até Jesus. Ele está conosco, com cada um de nós. E sentir a sua presença nos dá paz, tranquilidade, e é uma paz que esse mundo não nos oferece. É uma paz interior. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, exatamente aonde estamos, porque compreendemos que faz parte da nossa jornada. Te agradecemos, pedindo que eleve ao nosso Pai a gratidão pela vida. E assim, juntos, faremos a oração que Ele aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa noite a todos novamente, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Esse tempinho frio, né? Mas com o coração aquecido. Então, a oração, a energia, o amor faz com que a gente esteja aqui ou em casa, conectados, principalmente entendendo que nós temos uma tarefa. E a lição de hoje vai reforçar ainda mais. Então, essa lição... Ai, peraí que eu já me atrapalhei toda aqui. Pronto. É a lição número 31 do livro Fonte Viva e traz a seguinte mensagem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo fala isso na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 6. Paulo, ele gostava muito de Timóteo, ele tratava como um amado filho, ele sempre se referia a Timóteo como um filho. E ele está preso nessa época e ele sente que ele está chegando na conclusão da missão dele aqui. E aí ele chama Timóteo e dá essa orientação para que ele consiga compreender a responsabilidade que ele tem, né, que terá ainda mais naquela época, no sentido de educar as pessoas. Então ele começa falando o seguinte: há lavradores de toda a classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no, através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares o que relegam a enxada ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam.
Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos, sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando a gleba. Gleba é aquelas terras que nunca foram loteadas, nunca foram trabalhadas, que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado, pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do Espírito. Ninguém alcançará, o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César ou mais endinheirado seria legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Sério, né? Paulo, ele era um profundo conhecedor das leis espirituais. Então, ele faz metáforas aqui que valem a pena a gente refletir, né? E trazer para o nosso dia a dia. Mas o que ele está querendo mostrar para a gente é que o esforço no bem é a chave para o progresso do espírito da eternidade. Então, a gente está aqui, tá? Para compreender que o maior, vamos dizer assim, que a lei natural na realidade é do esforço e da recompensa. E quando ele fala isso para Timóteo, ele está chamando Timóteo para ficar firme, educar as pessoas, chamar atenção para o trabalho, de todas as formas. Porque como tem os tipos de lavradores que ele traz aqui, né? Então, ele coloca até, eu fiz uma anotação aqui para a gente, para facilitar, tá? Mas ele coloca aqui, fazendo essas metáforas, mostram para a gente o quanto essa lição se aplica hoje, nos nossos dias. Quando ele traz, por exemplo, o lavrador e o trabalho, o que a gente pensa? Quem é o lavrador? Nós, certo? Nós, espíritos encarnados. O trabalho simboliza o esforço diário nosso do bem. Aquilo que a gente faz e como a gente faz, tá? Ele chama atenção, mostrando a necessidade da nossa reforma íntima, a necessidade de a gente procurar sempre praticar conosco e com as pessoas que estão no nosso entorno o bem, fazer sempre o bem. A terra e a semeadura, ele traz aqui, mostrando para a gente que representa a jornada nossa do espírito na terra, né? Na terra. Essa terra é a nossa oportunidade para que a gente seja desenvolvido. Por isso que a gente passa pelas situações que passa, que é para a gente ser desenvolvido. Nós não estamos sendo castigados, nós estamos aprendendo a ser desenvolvido. Essa é a principal observação que a gente precisa fazer o tempo todo diante das nossas dificuldades, né? E o coração humano, o que é o coração humano? É essa terra que semeia, tá? O bem, boas sementes ou não, dependendo daquilo que a gente vai pensar, daquilo que a gente vai acreditar, né? Sempre lembrando, é livre-arbítrio, a gente faz aquilo que entende, conforme os nossos aprendizados. Então, olha as nossas oportunidades aí, né? Quando ele fala
sobre participar dos frutos, que a gente vai ser o primeiro a participar, ele está falando do quê? Daquilo que nós vamos conquistar a partir da nossa evolução espiritual, conforme a gente vai lidando com cada situação que acontece. Então, olha as oportunidades aí para a gente, o tempo todo. Como a gente sempre fala, nós não estamos aqui para passeio, para passear, para curtir, para ser tudo bom. Teremos tribulações, sim. E é por isso, para esse processo de evolução ocorrer, que a gente precisa cuidar da nossa terra, do nosso coração, da nossa mente, para compreender que tudo aquilo e como a gente fizer é que vai determinar essa mudança nossa, esse crescimento, essa evolução nossa. Com tudo isso, vale também, já que a gente está falando de terra, fazer a metáfora aqui, regar com paciência. A gente precisa desenvolver a paciência o tempo todo, porque sem a paciência, a gente não vai compreender que tem um tempo para semear e outro para colher. A gente quer tudo, muito rápido. Por isso que a ansiedade vai ganhando mais força aí no dia a dia, principalmente nos nossos tempos atuais, né? Então a gente precisa compreender o que a gente faz e a gente vai colher. Só que a gente tem um tempo certo, né? A semente, não sei se vocês na época de escola, agora vão me entregar, a gente plantava assim as sementinhas que os professores davam, né? E ficava lá acompanhando, na época da escola vai crescer. Aí tem mais gente que joia. Isso aí. Tá? Então, a gente via, e era tão gostoso, eu me lembro que eu comecei a plantar feijão, minha mãe não aguentava mais, porque eu pegava assim todo um monte, porque eu queria ver o tempo que um levava o outro, e fui fazendo comparações, porque era tão bonito ver, né? Então, é esse movimento, e a gente sabe que não é do dia para a noite, que tem um tempo. Por que as nossas questões a gente quer que sejam resolvidas da noite para o dia? Não é assim. A gente precisa compreender, tá? Acalmando a mente, acalmando o coração, para que realmente a gente se conecte espiritualmente, para que as respostas venham. Mas a resposta não vem se a gente não fizer a nossa parte, que é o esforço, o trabalho. Por isso que ele faz essa metáfora tão especial. Lendo a lição de imediato, dá a impressão que ele está falando algo tão pesado, mas ele está. Mas de uma forma tão amorosa, no sentido da responsabilidade que nos foi dada quando a gente veio para cá, nessa jornada nossa, certo? Eu estava pesquisando para fazer essa lição, aí eu encontrei uma frase tão interessante sobre isso do esforço, né? Que é Thomas Edison, que inventou a lâmpada, a gente sabe, né? E ele falou o seguinte: 1% que talento é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, esforço, dedicação, determinação, persistência. Como é que andam as nossas persistências, as nossas determinações diante das questões que vão acontecendo conosco? E às vezes a gente fica tão preso no grande que esquece do dia a dia, né? E se a gente parar, a responsabilidade, na realidade, como lavradores, começa onde? Ai, adorei, muito bem, em casa. Começa em casa, começa com os nossos, começa conosco. A forma como a gente lida com cada um, a forma como a gente lida com as pessoas que trabalham conosco, com os nossos vizinhos, com as pessoas que causam desconfortos e às vezes por imaturidade. Mas é difícil, porque a gente fica com raiva. E a gente quer resolver as coisas muito rápido. Então, o trabalho começa conosco, dentro das nossas casas, dentro do meio que a gente convive, vive, né? É a maior tarefa. E às vezes a gente precisa, fica imaginando missões estratosféricas, né? Tem um livro que se chama O Viajor, que é do Emmanuel Traz, tá? Por Chico. Ele fala assim, que eu achei muito importante acrescentar, vou ler para vocês. Não prestaremos informes sobre a evolução do planeta em que estagiamos.
Mas chega sempre o dia em que se nos perguntará quanto ao tempo e ao corpo, à profissão e ao meio de trabalho que o mundo nos confia. Quando nós não estivermos mais aqui, desencarnarmos, o que vão nos perguntar, o que será visto, não é em relação ao planeta, mas a nossa ação no dia a dia, dentro desse meio que eu falei. É sobre isso. Então a gente imagina coisas maiores, quando na realidade a gente precisa trabalhar o menor, que não é o menor. Esse sim é o maior, que tem mais valor, que tem mais importância. É sobre isso, né? Então, vou propor assim, vamos imaginar, vamos fazer um exercíciozinho pequenininho aqui, imaginar que nós somos lavradores. Nós somos esses lavradores agora, tá? Que a nossa alma é o campo e queremos trabalhar para que possamos ser lavradores de nós mesmos. A gente vai precisar mexer nessa terra, que é o nosso coração. Que pedra tem aí no nosso coração? Que mágoa a gente carrega? Que dificulta a gente olhar além da situação e compreender o aprendizado? Vamos ser lavradores de nós mesmos. A cada dia, a cada situação, tentando buscar compreender as lições que a gente precisa aprender para evoluir. Como Paulo diz a Timóteo, você vai precisar estudar, você vai precisar orientar as pessoas. E nós aqui também. Estamos aqui porque acreditamos. Estamos em casa assistindo porque acreditamos. E às vezes a gente fica no pedir. E tá certo, tudo bem a gente pedir. Mas também precisamos arregaçar as mangas para semear essa terra. Porque semear, tá? Preparar a terra é fundamental. E a gente pode preparar estudando, cuidando dos nossos, tomando água fluidificada. Ó, estão preparando a terra. Buscando a compreensão a cada situação para que realmente a gente consiga transcender, olhar além da situação e pensar assim, como é que eu resolvo essa dificuldade? Como é que eu posso lidar com isso que está acontecendo? Porque Deus vai me capacitar para isso. Essa é a confiança que a gente precisa ter diante de qualquer situação que se apresente. Então a proposta aí de a gente ser semeadores no nosso dia a dia, para ver exatamente que tipo de semente a gente está plantando. Como é que vem essa recompensa? Porque a gente, como fala a lição, tá? Nós seremos os primeiros a usufruir disso. Nós vamos sentir uma paz aqui dentro. Uma paz que esse mundo aqui fora não nos oferece. Aqui na frente, no mundo, nas situações, elas vão acontecer. A gente não tem como evitar muitas delas. Mas aqui dentro a gente vai sentir uma paz diferente. Essa paz que é inabalável. Aí a gente respira profundamente e sente todo o amparo espiritual para caminhar e conseguir resolver as dificuldades. Compreendendo que outras virão. Mas a gente está aprendendo a lidar com cada uma delas. É para isso que a gente está aqui. Né? O mais importante, né, não é o que a gente vai receber, mas é como nós vamos nos transformar a partir das situações. Não é o retorno daquilo que a gente espera receber, mas como a gente se sente depois de ter resolvido, de ter trabalhado essa terra. É sobre isso, porque é isso que a gente vai levar. Nada além disso. Então vamos pensar como lavradores no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como é que a gente está fazendo, lidando, trabalhando, para ver o que a gente precisa, não para criticar, tá? Eu posso ser um lavrador melhor. Que bom. Eu sou um lavrador péssimo. Não é sobre isso.
Eu percebo que eu poderia fazer de um outro jeito, eu vou começar a fazer. O que eu preciso? Aí nós estamos falando uma construção, uma possibilidade de crescimento. Então, que possamos aí manter a perseverança, mas compreendendo, mesmo diante das dificuldades, tá? Entendendo que são oportunidades de a gente cuidar dessa terra muito melhor. Então vamos agradecendo, entendendo que esse crescimento e aprendizado que são as riquezas maiores, sempre com muito amor. Esse amor que toca e transforma. Vamos nos unir em pensamentos e sentimentos para disponibilizar esse amor. Porque é vibrando que fazemos isso. Vamos vibrar intensamente pelo nosso planeta, pela oportunidade de aqui estarmos, de aprender, de trabalhar essa terra que é o nosso coração, como lavradores, a serviço do Cristo. Vibramos por todas as casas como a nossa, que propagam o Evangelho de Jesus. Vibramos pelos hospitais, pelos lares coletivos da terra, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, por todos aqueles que se encontram desestimulados, que possam sentir o amparo espiritual que está sempre presente com cada um de nós. Vibramos pelo cestinho de vibrações e todos os nomes contidos nele, que recebam o que precisam, necessitam nessa jornada. Vibramos pelos nossos lares, sentindo a presença de Jesus lá, nossos familiares. Vamos sentindo essa luz se espalhando, tocando no coração de cada irmão nosso, a cada ser vivo que habita neste planeta. As águas sendo fluidificadas, os nossos pensamentos buscando preparar a terra do nosso coração cada vez com mais amor. E pedimos a permissão de Jesus para vibrarmos por nós mesmos, para recebermos, mas muito mais, observarmos a transformação em nós. Porque é para isso que viemos, evoluir, aprender e crescer, como espíritos eternos que somos. Graças a Deus e graças a Jesus. 91. E deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o teu viver.
Vamos ficando receptivos para o tratamento da noite de hoje, complemento dele. Nossos anjos de guarda, as equipes de assistência, aqueles que estão em tratamento, P1, P2, CH e CHC, estão recebendo exatamente o que necessitam. E os demais também. Todos nós, os que estão em casa, todos recebendo. Sintam essa energia, sintam esse amparo e permaneçam com essa conexão no dia a dia, no trabalho, em casa. Lembrando da nossa proposta de sermos lavradores, mas lavradores do Cristo, confiantes de que Ele está sempre nos amparando. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. 63, terceiro parágrafo. Mostra bem cuidados contigo e com a pessoa em prova difícil. Socorristas, amigos, elevam a destra, virando amor, esperança e bondade. Envolvem-nos enquanto ouves a palestra. Tudo vai melhorar, teus pensamentos vão clarear. Agora o passe já repôs a tua energia. Recolhe em silêncio as bênçãos dos céus. Voltar pra casa mais leve é o sinal, mais protegido sempre estarás, isso é certo afinal. Coragem na luta, tu vencerás, Jesus é por ti, sempre serás. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. Tudo vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. De hoje em diante não mais sozinho te sentirás. E a vitamina nossa da semana está em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Que a gente faça, não importa quem esteja ao lado, mas que a gente faça como se estivesse fazendo para Jesus. Isso faz a diferença. Aí nós estamos falando de uma semeadura com amor. Então, bora trabalhar, né, gente? Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Esqueci que você... Ainda a lição, né? Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.